Eu tô esperando só passar o lance, que vai ser logo na sequência aqui, do pênalti. Porque o áudio do VAR, vou até colocar o fone, porque o áudio do VAR, eu não sei se vocês escutaram o áudio do VAR na partida de ontem, no lance do pênalti do Bahia no Everaldo. Há um pisão, isso aí tá muito claro, existe um pisão no Everaldo. Isso, é nesse lance. Existe um pisão. O juiz vê, o VAR vê e ainda assim recomenda a revisão porque acha que esse toque é de raspão. E ok, eu posso até entrar na discussão de um lance ser de raspão ou não. Não acho que há nenhuma evidência pro VAR precisar se meter. Não é tipo assim, o pênalti não foi marcado e o VAR quer achar um toque. Não. O pênalti foi marcado dentro de campo, numa boa posição de campo do juiz, onde o juiz estava e onde o lance acontece. E o VAR se interfere, se intromete para ir em um lance onde nem ele tem certeza. Onde nem ele tem certeza do que acontece. Então, assim, eu acho que é um daqueles erros que vai passar batido porque foi 3-0 a partida. Vai passar batido porque foi 3-0 a partida. E eu não tô falando de novo de ser ou não ser pênalti, da intensidade ou não ser. Eu falo da interferência e da utilização do VAR nesse lance. Porque ninguém vai ter a certeza de, meu Deus, foi nada, não é um toque, não tem como. Não tem como. O Robson fala que perfeito. Eu pensei que a imagem do VAR fosse mais clara. Não tem imagem clara, não tem um elemento que fala assim, não, pô, nitidamente não tem nada e eu tô chamando pra revisão pra anulação do pênalti. Não tinha. Vamos até colocar a imagem do VAR? Vamos colocar a imagem e áudio do VAR pra quem não viu, porque fica mais claro toda essa nossa conversa aqui, a CBF disponibilizou. Aqui, ó. Calma, volta, aumenta o volume. Joga na tela. Tá perdendo, a pressa é dele. Lançou. Tá baixo, né? Tá legal aqui? Tá baixo. Deixa eu ver se é aqui o computador que tá baixo. Ou se é baixo lá mesmo. Vamos ver o que a gente pode fazer. Aqui tá no máximo. O dele está baixo. Legal! Habilitado. Tô na área. Ok. Calma, marcou pênalti. Quem joga, quem propõe contato, tá? Dá um loop maior, tá? E aí, não parou. Tem. 3 é boa. Câmera 3. Aí, estão conversando ainda pra entender o que foi que teve. Já escutei, já Ele escutei. raspa, ele raspa no pé do atacante. Né? Ele raspa. Primeiro ponto. Ele raspa no pé do atacante. Ou seja, há um contato. O que eu não tô entendendo ainda pro cartão amarelo. Ele raspa no pé do atacante. Tá, vamos lá. Tá bom, Léo. Frente. Tem uma de trás, tá? Não. Vê se ele não deixa a perna pra trás, tá? Te dá 2 de novo, tá? Olha só, tem um contato mínimo, ó. Olha só, tem um Concorda. Tem um contato mínimo. Tem um contato. Mínimo ou não, tem um contato. Ó, tem um contato mínimo, o jogador de branco, ele toca a bola entra em disputa, ele toca a bola, o jogador de preto tem um contato mínimo de raspão na ponta do pé do atacante, que sente o contato e se projeta, ok? Ele joga a perna pra trás e ele se projeta, Concordo. ok? Concordo. Vou chamar pra Concordo. revisão. Concordo. Ok? Concordo, Ok, Braga. Daniel? Pode chamar, Você quer checar o concordo. PP antes? Eu acho incrível, todo mundo parece uma... Concordo todo mundo? Concordo, não, concordo, é isso mesmo. Pô, eu também tava aqui pensando a mesma coisa que você. Todo mundo na hora, todo mundo concorda com a mesma coisa. Tem um contato de raspão que o atacante joga a perna pra trás, se projeta e cai. Ô, meu irmão, essa aqui foi incrível. Um contato mínimo de raspão que o cara jogou, o Everaldo jogou a perna pra trás, se projetou e caiu. Porra! Fazer o procedimento, posso fazer? Vamos ver se tem algum app. Solta. Jonathan Braga, recomendo revisão para possível não penal. Recomendo revisão para possível não penal. Tem só o domínio, tá? Preciso que você analise o impacto, ok?
o jogador de branco adianta a bola, o de preto toca de raspão na ponta do pé dele e ele joga a perna pra trás e se projeta, tá bom? Preciso que você analise a jogada. O que eu achei mais incrível é que, tipo assim, ó, eles foram tipo assim, não, pô, tem um toque. Tem um toque mínimo na ponta, tem um toque. E ainda assim prosseguiu, deixaram dar o cartão amarelo, ainda assim fala, não, pô, que nem fala o Vá com o Lucas, esse perfil é muito bom, pô, um abraço pra ele. Casos e casos. Escolhe, pô, tem casos e casos. Câmera 2, 3 e 5. Pode ser. Vamos começar com essa. Volta um pouquinho. Tá, vou voltar. Ele já está na área, tá? Chegou? Ok, Braga, cheguei na área. Ok, temos outro ângulo, Braga. Vou jogar pra você em velocidade normal também, tá? Braga é o Vá, Eu tá? quero ver o ponto de contato um com o Ó, outro ali, por ó. favor. Aí, ó. Aí. Ó. É esse. Ok, Entra ok, bem. Vou ok. te dar outra imagem. Câmera 3. Outro ângulo, por favor. 5. E vou Ok, te dar Braga, outra temos imagem. outro ângulo, gira a imagem e bota em velocidade normal. Vou te dar tudo em velocidade normal, ok? Ok, Vou te dar 2 também em velocidade normal. ok, tem um ângulo de trás? É a 5. Só esse. Ok, Braga, vou voltar pro campo de jogo com tiro livre indireto, cartão amarelo pro número 27 do branco, ok? Por simulação, Ok. ok? Ok. Incrível, pô. Não, assim, incrível. Sai! Vai passar batido por 2 motivos. Vai passar batido, primeiro, porque é jogo Bahia Atlético Paranaense. E não vai repercutir em nenhuma imprensa nacional. Não vai repercutir no eixo. E vai passar batido também até por nós, imprensa daqui, porque foi 3-0 Bahia, o Bahia venceu, tranquilo, e não fez falta o gol. Porque eu já mostrei a tabela, saldo de gol, a tabela tá muito próxima. Então qualquer gol feito acaba fazendo essa diferença. Mas são tantos elementos em 3 minutos de vídeo que me deixa angustiado, pô. E teve alguém que até falou por aqui, em um comentário acima, o Lucas, o que me irrita é o Vá querer narrar o que ele sente. Concordo, irmão. Eu acho que a melhor decisão era, tipo, calar a boca do Vá. Irmão, sua função é só mostrar a imagem. Negócio de ter conversa entre você. Na hora que chama ali, ó, pô, a conversa existe, ok, precisa. Na hora que o árbitro vai pra cabine, ele não narra nada. Corta o som. Seu trabalho é mostrar a imagem, irmão. Pronto. Você mostra ângulo 1, ângulo 2, ângulo 15. Se o árbitro pedir a câmera de lado, de frente, velocidade normal, travado. Pronto. Seu trabalho é esse aí. Porra, né? Pô, tocou de raspão, eu vi que jogou a perna pra trás, eu vi que travou, eu vi que ele se projetou, eu vi que ele simulou. Pô, você já vai ali induzindo o cara a ir contra a imagem, irmão. Então, o cara fala que tem um pisão, o cara fala que pegou, depois, foi de raspão. Assim, vai fazendo o que quer, irmão. Vai narrando o que quer. Vai. Que nem ano passado o Diego Pombo, eu tenho um sentimento que pegou. Pô, irmão, aí fica muito fácil, irmão. Fica muito fácil. O trabalho do VAR e do juiz fica muito fácil. Porque além da regra, ainda tem um elemento a mais agora no futebol brasileiro. Que é o achismo, é o sentimento. É o que ele acha, o que parece. Tipo, eu acho que ele quis cavar, eu acho que não teve força necessária, eu acho que ele não teve a intenção. Aí fica complicado. A Bal falando aqui, quem decide é o VAR. Exato. Então é melhor. Então, se for assim, é melhor que o juiz não vá, irmão. Não vá nem lá no VAR. É melhor que crie uma cabine, uma central e pronto. E só vem a ordem. Pronto, não pênalti. Você só acata a decisão. Pronto. Pênalti. Daqui eu vi. Não tem cabimento nenhum juiz ser induzido pelo VAR, ser ir contra essas imagens. Vai passar despercebido. Até esses perfis de pessoas que analisam a arbitragem, teve um que eu esqueço o nome dele. Pô, esqueci. Eu dei retweet lá no X, no antigo Twitter.
Ele falando, né, concordando que isso pra ele é pênalti claro. Os comentaristas de TV também acharam pênalti claro nessa imagem, mas enfim. O Jonathan Pinheiro e o Carlos Braga acharam que não foi nada. E tem um outro lance que não tá na análise do VAR, que é o impedimento, tá? Que é muito próximo também. Aí é a questão do semiautomático que está sendo instalado em alguns estádios do futebol brasileiro. Na Fonte Nova ainda não foi, está programado para ser instalado aí nos próximos dias, inclusive, mas ainda não foi instalado. Mas mesmo que sejam instalados na próxima semana, daqui a 2, 3 semanas, não muda nada. Precisa que estejam instalados em todos os 20 estádios do futebol brasileiro, instalados e em funcionamento após serem testados. Então, o Maracanã já foi, a Neoquímica Arena já foi, o estádio do Grêmio já foi, tem outros estádios aí que já foram, mas ainda estão em fase de teste. A previsão e expectativa é que esse semi-automático esteja funcionando na volta da Copa do Mundo. A gente torce que aconteça, porque a previsão inicial era a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Primeira. A gente tá indo aí para o segundo turno sem ter a certeza que vai ter esse sentimento Paulo Caravina, né? Acho que é isso mesmo, do Twitter. E a gente tá indo pro segundo turno do Campeonato Brasileiro sem ter a certeza se o semiautomático vai estar funcionando. E pra mim, assim, as linhas são muito próximas. É até aquele erro ali que, pô, no olho humano, no traçado das linhas... No semiautomático, pra mim, aquele lance do Bahia de ontem, que seria pênalti no segundo tempo, pra mim seria lance legal. Ia ser lance legal e seria pênalti pro Bahia. Mas enfim, aí só quando as coisas caminharem, quando tudo der certo, tá bom? Do Campeonato Brasileiro, e aqui já com a tabela de classificação, dá um zoom nela, para mostrar como está a situação do Bahia. Ainda sem os jogos que estão acontecendo, ainda sem o resultado do Atlético Mineiro que está vencendo, ainda sem o resultado do Santos, e claro, o Palmeiras joga daqui a pouco também como a equipe do Flamengo, mas a tabela de classificação tá assim, o Palmeiras 19 pontos, calma, deixa aqui, Palmeiras 19 pontos, Fluminense também 19 pontos, mas aqui o detalhe, o Palmeiras tem 8 jogos, joga daqui a pouco, o Fluminense já tem 9 jogos, segundo colocado. Bahia na terceira colocação, 17 pontos com 8 jogos. Contra a equipe da Chapecoense dentro de casa, a partida essa ainda sem data marcada. A gente acredita, pelo zum de bastidores, que essa partida vai ocorrer ali em junho. Final de maio para junho, naquela reta final ali antes da pausa, ou logo no início pós-Copa do Mundo. Nesse intervalo aí, a gente acredita que vai acontecer, porque a Chapecoense está jogando a Copa Sul-Sudeste, então também está com o calendário cheio, as datas que teriam livres do Bahia por conta de não estar jogando Libertadores e Sul-Americana, mas a Chapecoense tem esses compromissos. Então, vai acabar acontecendo aí dessa partida ser um pouco mais para frente. A gente acredita que final de maio, junho, antes da pausa para o Mundial, uma das últimas partidas antes do Mundial, ou a última partida antes do Mundial, da Copa do Mundo, ou logo na volta aconteça essa partida. Mas enfim, sem data, Bahia e Chapecoense, essa é a partida atrasada. Bahia na terceira posição com 17 pontos, se vencer essa partida atrasada, ou se tivesse vencido, o Bahia estaria com 20 pontos. Hoje estaria na liderança, esperando e torcendo contra o Palmeiras, mas passaria com certeza a equipe do Fluminense. São Paulo na quarta colocação, também com os mesmos 17 pontos. O Bahia leva vantagem aqui nos gols marcados, ó. O saldo é igual, 5 gols pró para as duas equipes. O Bahia marcou 12 gols, enquanto a equipe do São Paulo marcou 11 gols. Então, São Paulo também com 9 jogos. Na pontuação, mesma coisa. Saldo de gols, a mesma coisa. A diferença está no gol de números marcados. Então, o Bahia está na frente com um jogo a menos da equipe do São Paulo. Na tabela, o Atlético que a gente venceu ontem com 16 e 9 jogos. E aí o Flamengo fechando aqui o G6 do Campeonato Brasileiro com 14 pontos e 7 jogos. O Flamengo joga daqui a pouquinho. Flamengo, quem tem menos jogos nesse momento, se vencer as 2 partidas a menos que tem, o Flamengo também chega aos mesmos 20 pontos da equipe do Bahia. Detalhe que se o Flamengo vencer hoje, vai a 17 com 8 jogos, os mesmos 5 triunfos do Bahia, aí vai passar o Bahia no saldo de gols, ou seja, um triunfo do Flamengo para cima do Bragantino daqui a pouquinho, 9h30, jogo fora de casa do Flamengo, né? Se não estiver enganado. Fora de casa o jogo do Flamengo. Um triunfo do Flamengo hoje por qualquer resultado. O Bahia cai para a quarta colocação. Não sai do G4, mas
cai para a 4ª colocação, então torcer para a equipe do Bragantino aí segurar a equipe do Flamengo para o Bahia chegar em terceiro. O que pode acontecer é que com o Flamengo tropeçando hoje e o Palmeiras não vencendo também sua partida, o Palmeiras perdendo ou até empatando, mas aí ficaria para questão de saldos, mas enfim, pode chegar essa partida Bahia e Palmeiras valendo a ponta da tabela, tem um Fluminense nesse meio também nessa conversa, mas pode valer sim a tabela de classificação, mas eu acho que não é nem mais o importante. Eu acho que é a distância mesmo Palmeiras, o jogo de domingo na Arena Fonte Nova, pro Bahia vencer e chegar na parte de cima, chegar com 20 pontos em 9 jogos, seria bem expressivo para essa equipe do Bahia. O restante da tabela tá por aqui, né? O Vitória aqui na 10ª colocação e o Z4 com Remo, Mirassol, Cruzeiro e a equipe do Santos. O Santos tá vencendo, tá saindo da zona, tá? Mas aqui ainda tá sem o jogo do Santos, então a gente segue com essa tabela dessa maneira. Mas, repito, não é momento, pelo menos eu sempre falo isso, né? Não tô importando se a gente tá em segundo, terceiro, se o Flamengo vencer a gente tá em quarto. Eu acho que o mais importante nesse momento é pontuação. O Bahia tá pontuando. O Bahia está ganhando suas partidas, está na parte de cima da tabela de classificação. Então, é fundamental. A gente começou dentro de casa empatando com o Fluminense, depois empatando com a equipe do Vitória, não venceu as 2 primeiras dentro de casa e a gente ficou naquela... 2 tropeços dentro de casa, já engatou 2 triunfos seguidos dentro de casa, importantes para essa sequência, para o Bahia fazer a campanha dentro de casa, que é muito difícil, e a gente vem batendo nessa tecla, repetir o que fez dentro de casa nessa temporada de 2026 é muito difícil, porque foi muito bem o Bahia. A chave do Bahia é ficar muito próximo do que fez na temporada passada dentro de casa e melhorar fora de casa como tem feito. Já igualou o número de triunfos fora de casa em relação à temporada passada. Teve o deslize contra a equipe do Remo, que a gente torce que não aconteça novamente, e vai ter outra grande oportunidade contra a equipe do Mirassol daqui a 2 rodadas, porque o Mirassol não vence há 10 jogos, enfrenta dentro de casa a equipe do Red Bull Bragantino, se não estiver enganado, na próxima rodada, tem um jogo de Libertadores antes de enfrentar o Bahia, e enfrenta o Bahia também na sequência, mas é um Mirassol muito distante do que foi o Mirassol da temporada passada, ou seja, outra equipe que vai chegar na parte de baixo da tabela de classificação, que vai estar dividida entre 2 partidas de Libertadores, com suas atenções focadas. Então, oportunidade do Bahia vencer fora de casa, mas essa conversa a gente tem semana que vem. Agora, a atenção ainda é na partida contra a equipe do Palmeiras domingo. Partida essa que eu imagino que a gente vai ter mais de 45 mil torcedores na Arena Fonte Nova. Ingressos já sendo o check-in, né? O check-in já sendo feito para essa partida. Certeza que a procura vai ser alta. É um jogo de torcida visitante cheia, né? Torcida do Bahia e do Palmeiras, torcidas aliadas. A torcida do Palmeiras sempre vem em bom número. E a torcida do Bahia, um jogo domingo, apesar do horário não ser o ideal, 7h30 da noite, mas ainda assim é um domingo. É um horário que dá para ali você ajustar, enfim, não é o ideal, mas dá para ir. Você faz ali o domingo de Páscoa, Ivan até brincou, né? Todo mundo cheio de ovo, mas aproveita aquele almoço de Páscoa, troca chocolate, não sei o que, 7h30 da noite, você tá na Arena Fonte Nova para acompanhar Bahia e Palmeiras, e aí aproveitar o Esquadrão de Aço.